tratar casos de média complexidade. Aqueles casos que o cidadão não tem como ficar em casa porque está com sintomas que incomodam muito o seu bem-estar, mas também não precisam ir para uma unidade de terapia intensiva. Então esses leitos de retaguarda nós estamos os levando nos próximos 45 dias para cerca de 500 leitos de retaguarda em Alagoas e cerca de 250 leitos de UTI. Isso vai oferecer a Alagoas um novo parque hospitalar com a remodelagem de alguns dos nossos hospitais e a ampliação de leitos em outros, de 750 novos leitos só para enfrentar Covid-19. A gente precisa fazer essa preparação porque o Brasil e o Nordeste estão no início da ascensão da curva e a gente já observou no dia de ontem, no país, mais de 110 mortes em um único dia, o que significa que todo mundo precisa estar preparado para a ascensão da doença. Governador, em relação à estrutura que a Alagoas está conseguindo montar e justamente comparado aos casos que a gente está tendo nos outros estados, hoje o senhor se vê, digamos, satisfeito com aquilo que está podendo ser feito e até mesmo a compreensão do recado por parte da sociedade, já que a gente tem conseguido manter poucos casos em crescente? A gente tem algumas vantagens com relação a isso. Primeiro, o nosso estado não é tão aberto quanto outros estados do Brasil para o planeta e também localmente. Essa doença, ela se espalhou no mundo, sobretudo pelo fluxo migratório das pessoas. Por isso ela acomete, sobretudo, as cidades mais abertas do mundo. Quando você olha na Itália, uma das cidades mais visitadas é Milão, começou por lá. Quando você olha na Espanha, é Madrid e Barcelona. Quando você vem para o Brasil, a cidade de São Paulo. Quando você vai para os Estados Unidos, Nova York. Então, essa doença ela entrou pelos grandes centros. Não significa dizer que ela não se espalhará por todos os lugares. Agora, qual a nossa vantagem? Nós estamos vendo esse filme que aconteceu em outros países e agora que começa a acontecer no Brasil. Por exemplo, São Paulo já tem 400 mortes, aproximadamente, enquanto a gente tem aqui só 2. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha uma espiral positiva que eleve o número de mortes. Agora, como você coloca, nós estamos hoje numa situação confortável. Os leitos que nós temos hoje, nós conseguimos tratar todos os doentes de Covid-19 e, inclusive, não estamos utilizando todos eles. Mas, obviamente, a expectativa é que nos próximos dias a gente passe a utilizar cada vez mais leitos. Eu tenho um levantamento diário do uso de leitos, que eu acompanho diariamente com o secretário Alexandre Aires. A Secretaria de Saúde tem uma área de regulação exclusiva para regular os leitos de Covid-19, de novo coronavírus. E ontem nós já estávamos usando 15% dos leitos de UTI disponíveis no momento. Mas nós vamos ampliá-los. E vamos chegar a cerca de 270 leitos, com esforços próprios de Alagoas, com colaboração do governo federal, com a ajuda da decisão que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, deu ao Estado para suspender o pagamento da dívida por um período, para que a gente faça frente às necessidades do Covid-19. E como o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, vem falando sempre, há algumas dificuldades. Para a gente chegar nessa totalidade, nós vamos ter que conseguir comprar mais respiradores. Ontem compramos respiradores, fizemos um pagamento dos respiradores que compramos em consórcio, com o consórcio do Nordeste, mas para que vocês tenham uma noção, Alagoas levou muita sorte, porque como nós estávamos construindo o maior parque hospitalar da história do estado, a gente vinha comprando os equipamentos. E o secretário Alexandre Aires comprou no mês de janeiro uma série de novos respiradores por 1/3 do preço que os respiradores estão sendo vendidos agora. Isso certamente ajudou muito Alagoas, porque a gente tinha os equipamentos para abrir o Hospital Metropolitano, para abrir o Hospital Regional do Norte, para equipar melhor o HGE, e aí os hospitais que estão em obra ainda não estão prontos, mas nós pegamos esses equipamentos, por exemplo, e equipamos o Hospital da Mulher, colaboramos com a abertura de leitos no sanatório, colaboramos com a abertura de leitos no Hospital Veredas, enviamos equipamentos nossos para o Hospital de Coruripe, o que significa que esses equipamentos colaboraram muito e por isso a gente vive uma situação um pouco diferente de outros estados no Brasil, inclusive no Nordeste, que já começam a rarear leitos hospitalares e leitos de UTI. Isso é muito importante que a gente esteja preparado, porque o pior cenário é o cenário de não ter os leitos. Governador, quantos respiradores ao todo
foram adquiridos e qual o percentual de conclusão aqui desse hospital do Trapiche e do Jaraguá? Aqui nós vamos entregar domingo, né? Até domingo está pronto. Até domingo ele está pronto. Na segunda-feira a gente tem uma capacitação. Fica aqui. Segunda-feira nós teremos uma capacitação com os profissionais que aqui trabalharão. Só aqui nós teremos 28 médicos trabalhando, revezando em escala de 24 horas. Esses médicos estarão disponíveis para a população. Aqui está os diretores do HGE. Nós iremos proibir a entrada de pacientes com síndromes gripais naquela unidade de alta complexidade. O objetivo, como o governador disse, é a gente evitar a contaminação de pacientes e principalmente dos nossos profissionais de saúde, que os mais qualificados do estado trabalham no HGE, e a gente não pode perder esse corpo técnico nesse momento tão importante. Então a ideia é que a partir da semana que vem, segunda, mais tardar, terça-feira, a gente esteja aqui já com as portas abertas, com essa unidade que vai se chamar Unidade de Urgência para Síndromes Gripais do HGE. A gente pode entender então essa unidade como sendo uma unidade de triagem? Ela é uma central de triagem onde a gente vai recepcionar o paciente que for direcionado para lá. Nós atendemos em torno de 300 pessoas por dia na urgência do HGE. A metade disso entra com síndrome gripal. Então a gente está falando aí de em torno de 150 pessoas que se dirigem diariamente ao HGE com uma das 21 gripes existentes. Nós temos 21 tipos de gripes, dentre elas o Covid-19. Então a ideia é que essas pessoas sejam direcionadas para cá e aqui elas serão triadas, e aqueles que apresentarem sintomas graves ou sintomas semelhantes realmente ao Covid serão de imediato recolhidas suas amostras para que a gente possa promover o isolamento. Secretário Alexandre, aqui no Trapiche serão quantos leitos a partir do domingo que passarão a funcionar? Olha, nós temos aqui consultórios médicos para atendimento desses pacientes, poltronas para nebulização e para atendimento para pacientes com sintomas gripais. Aqui não ficará ninguém internado. A ideia é que a ideia é que a gente trie esses pacientes e dê a destinação correta, isolando quem precisar ser isolado de imediato. O isolamento precoce das pessoas com sintomas é o grande segredo para que a gente contenha o crescimento da curva. Uma dúvida também, quando você fala que vai barrar lá no HGE, lá vai ser feito como? Chegou espirrando, nem entra... Na porta vai ter uma equipe na porta fazendo uma triagem. Na porta vai ter uma equipe fazendo uma triagem, já direcionando, vai ter faixa aqui na frente comunicando. A gente vai deixar aí um corredor humano aqui de pessoas orientando os pacientes para que ninguém saia de lá sem atendimento, que ele saiba que saindo de lá ele tem onde ser atendido. Aqui vai ser uma extensão da urgência do HGE. E foi aqui pela proximidade, é um ambiente agradável, aberto e próximo do HGE para dar para o cidadão vir caminhando se ele se deslocar até lá. Eu gostaria de abordar agora a questão do isolamento social. Existem regiões da cidade onde a gente ainda percebe que há uma movimentação de pessoas. Vou citar rapidinho dois exemplos. Centro comercial de Jacintinho, parece que a vida está, entre aspas, normal. E na Ponta Verde, final da tarde, tem muita gente praticando atividade física, embora, pelo menos uma coisa que eu percebi ao passar ali na região, indo ao supermercado inclusive, é que existe muita gente fazendo atividade próximas umas das outras. Ou seja, existe, ou em grupo, ou seja, existe aí uma clara indo na contramão do que os senhores recomendam às pessoas para que fiquem em casa. Gostaria que o senhor governador comentasse a respeito ainda dessas pessoas que ainda de uma forma insistem em não observar, em não ter a noção da gravidade dessa situação. Olha, o isolamento social é muito importante. Nesse momento, essa preparação, ela está acontecendo com a curva em Alagoas, caminhando lentamente, como a gente tem observado nos últimos dias, justamente pelo isolamento social. Nós estamos a construir essa área de triagem aqui dos pacientes do HGE, justamente durante o crescimento da curva. Imagina se a gente já tivesse com muitos casos, se os casos já tivessem entrado no HGE, contaminados médicos, pacientes, e a gente estivesse fazendo tudo isso a toque de caixa, não desse nem tempo de conversar aqui com a imprensa. Isso aconteceria se a doença se espalhasse mais rapidamente. Por isso é fundamental a colaboração de todos, o isolamento social. As pessoas podem caminhar, mas elas têm que evitar fazê-lo em grupo. Quem puder deve usar máscara, produzir da sua própria máscara. Eu já vejo algumas pessoas da imprensa usando as suas próprias máscaras. Quem trabalha conosco também. Eu acabei de chegar aqui de máscara. A máscara ela vale mais para você proteger o próximo do que a si mesmo. É uma medida muito importante para quem puder. O Estado vai inclusive lançar um edital para comprar máscara dentro de um padrão que nós vamos estabelecer de quem produzir.
nós vamos comprar a quantidade que as pessoas produzirem. Vamos oferecer um preço. Se o cidadão se habilitar a entregar a máscara ao Estado pelo aquele preço, a gente vai comprar e distribuir para quem quiser usar as máscaras. Isso é uma outra medida. Obviamente, o isolamento tem funcionado. O que você coloca é que não é 100%. Mas quando a gente compara a movimentação em Alagoas antes das medidas de isolamento social com agora, a gente triplicou a quantidade de pessoas que estão se deslocando poucos metros durante o dia. Isso é muito significativo. Não sei se vocês já chegaram a ver um gráfico que mostra que cada pessoa que fica em isolamento, ela deixa de contaminar 3. Se ela não contaminou essas 3, elas deixam de contaminar 9. Essas 9, 27. Essas 27, 81. Então, cada pessoa que você tira, você já está fazendo um grande trabalho. Mas o ideal é que todo mundo colabore. Todo mundo esteja junto nessa empreitada para que Alagoas achate a curva de contaminação das pessoas e a gente consiga preparar essa estrutura que eu estou falando para vocês para oferecer um atendimento à altura do desafio que nós estamos enfrentando. Para que vocês tenham uma noção, nós temos aqui algumas pessoas experientes em saúde, Dr. Ramalho, doutora Janaína, Dr. Paulo, o secretário Alexandre trata disso todos os dias também. Nós estamos em 45 dias, pessoal, dobrando a quantidade de leitos de UTI em Alagoas praticamente. Ou seja, a gente tinha no estado 280, 270 leitos, 261 leitos de UTI exatamente, e estamos entregando novos em 45 dias, mais 270 leitos de UTI. Entregando o Hospital Metropolitano antecipadamente, já estamos estudando a antecipação dos outros 2 hospitais em obra, do Hospital Regional do Norte em Porto Calvo e do Hospital Regional da Mata em União dos Palmares, esses leitos no Veredas, no sanatório, no Hospital Universitário, no Hospital da Mulher, ou seja, é uma remodelagem praticamente completa para a gente enfrentar essa pandemia que é, sem dúvida alguma, a maior crise da nossa geração. Não é uma crise só de saúde, é uma crise de saúde que leva pessoas à morte e uma crise que vem debilitando muitos segmentos da nossa sociedade, dificultando a economia e a vida das pessoas de maneira especial. Eu queria que o senhor deixasse um recado até para a gente falar de minha parte, porque não é porque o governo tem feito esses esforços, ou seja, tem colocado à disposição para os eventuais doentes leitos para que eles possam ser tratados, que todo mundo vai entender, tem hospital, então vou relaxar, vamos voltar aqui. Não, é necessário que isso seja entendido como uma salvaguarda, né? Uma retaguarda. Ninguém pode relaxar agora. Exatamente, é porque assim, mesmo construindo tudo isso, se todo mundo adoecer ao mesmo tempo, não terá leito. Como não teve leito na Itália, como não tem leito hoje em Nova York, que é uma das cidades mais ricas do planeta, mais cosmopolitas, mais visitadas, é onde as pessoas têm uma das melhores qualidades de vida do mundo. Se lá não tem, certamente no planeta também não tem. Se não tem leito em São Paulo, por que haverá leito se todo mundo se contaminar ao mesmo tempo em Recife? Por que haverá leito em Fortaleza, em Maceió? Não haverá. As pessoas precisam continuar colaborando. E os casos cresceram devagarzinho até 34. Quando chegam em 50, isso mostra a trajetória dos casos no planeta, eles tendem a intensificar a contaminação das pessoas, porque quanto mais gente contaminada tem, eles vão trabalhando naquela escala que eu falei. Então é muito importante a gente seguir colaborando, as pessoas seguirem colaborando. O Estado prorrogou o decreto até o dia 20, nas escolas até o dia 30 do mês de abril. Até lá nós vamos identificar qual é a melhor estratégia. Está todo mundo estudando, tateando. Eu tenho conversado muito com o setor produtivo para a gente encontrar um caminho que garanta salvar vidas das pessoas e oferecer tratamento e gerar o menor impacto na economia, porque a gente precisa também sair dessa com capacidade de voltar a crescer. Então é um desafio grande. Nós estamos entregando os equipamentos e hoje marcamos aqui a entrega desse empreendimento que vai proteger o HGE, pacientes e profissionais de saúde, e vai agilizar o encaminhamento do cidadão baseado nos sintomas que ele apresentar. Por exemplo, aqui o cidadão vem para cá. Quem vem para cá e faz teste de Covid terá o teste acelerado, o teste rápido também, e também o PCR no LACEN. Se ele precisar ir direto para
uma unidade de tratamento específica de coronavírus, ele já vai daqui direto para lá, regulado. Isso é muito importante com o leito garantido. Tá bom? Da minha parte, governador, contratação de profissionais. Já saiu o resultado das chamadas públicas? Alexandre, quando é que saiu o resultado da chamada? Já saiu para farmacêutico e nutricionista. Nós tivemos em torno de 15 mil inscritos e diariamente nós iremos lançar, anunciar os resultados. Então, já antecipando que enfermeiros e técnicos de enfermagem ficarão por último, porque o número foi absurdo de pessoas inscritas. Então, a gente está escalonando essas entregas, esses resultados, e até o domingo nós teremos todas as informações do chamamento público da CESAL. Secretário, me permita só uma colocação aqui com relação a um levantamento feito por uma startup chamada Inloco, que monitora a localização de celulares no país. Isso aí. E eu não sei se todos já têm conhecimento, mas vou só citar rapidinho. Diz essa pesquisa que Alagoas tem a pior taxa de isolamento do Nordeste e a sexta pior do Brasil. Deixa eu Volta a responder minha primeira pergunta, justamente mostrando que as pessoas ainda assim relutam, de alguma forma, no isolamento social. O governo do Estado pensa em alguma forma, governador, de intensificar ainda mais essas recomendações ou adotar outras medidas para o isolamento? Se você fizer uma outra análise, queria te sugerir uma outra análise. Os estados que têm a maior taxa de isolamento no país são exatamente os estados que têm o maior número de mortes. Por quê? Há uma relação direta entre isolamento do cidadão e ele ver as pessoas morrendo. Então isso acontece em São Paulo, no Distrito Federal, no Nordeste as melhores taxas de isolamento são em Pernambuco e no Ceará, exatamente porque são esses estados onde estão tendo mortes. Como na pergunta anterior, muita gente acha, morreu 2 pessoas em Alagoas. Então, isso desanima um pouco. Mas o mesmo estudo que você está com ele na mão aí, do Inloco, que avalia pelo movimento das pessoas pelos aplicativos de celulares, o que ele mostra? Que na média, antes, só 20% das pessoas ficavam em casa ou próximo. Agora a gente está perto de 60%. Isso significa que o isolamento em Alagoas é hoje 3 vezes maior do que já fora. Precisa melhorar e precisa melhorar por conscientização, não por aumento do número de mortes. É isso que eu estou pedindo ao cidadão. Não vamos esperar que morram pessoas em Alagoas para a gente colaborar mais com o isolamento social. Isso precisa ocorrer por conscientização pessoal, por trabalho do governo do estado, por colaboração da imprensa. E a gente tem feito isso, mas infelizmente muita gente só acredita, como aquele ditado de São Tomé, vendo, né? E a relação é direta de número de mortes e isolamento maior nos estados onde morreu mais gente. Só com relação às máscaras que o senhor mencionou, governador, só para explicar detalhadamente para onde irão essas máscaras após adquiridas, para onde serão destinadas? Não serão máscaras hospitalares, serão máscaras para o uso do cidadão, para ele proteger primeiro o próximo e a ele próprio também. A máscara também ajuda a se proteger um pouco. Essas máscaras serão produzidas por qualquer um dentro de um padrão. O Estado vai pagar um valor, o Ceará está pagando, se não me falha a memória, R$1,10. Para quem produziu uma máscara, entrega a máscara e recebe R$1,10. Isso gera uma renda para as pessoas, tem muita gente que está precisando de uma ocupação. Aqui a gente vai pagar um pouquinho mais para que estimule mais as pessoas a fazerem. Lá no Ceará eu vi um edital, conversei com o governador Camilo Santana para trazer a mesma metodologia para cá, para que a gente veja pessoas produzindo máscaras e nós vamos distribuir, ou através das prefeituras, de associações, de igrejas, de representantes da sociedade. Será uma distribuição por assistência social, não pela saúde, porque a saúde tem muita coisa para fazer nesse momento, para que o cidadão possa usar uma máscara doada pelo governo. Previsão para o lançamento desse edital, governador? Essa semana, a gente vai lançar esse edital essa semana, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, secretário.